São 2 horas e 18 minutos. Eu peço a compreensão de vocês. Tivemos um problema com o entrevistado do terceiro bloco, mas o Nilo vai, até porque nós ainda não conversamos aqui sobre um assunto importante, que são ações relacionadas à defesa do patrimônio da União. O que nós poderíamos destacar em relação a isso, o Nilo? Nós temos um trabalho de auditoria esse ano, tá? Na Superintendência do Patrimônio da União, no estado do Acre. E o objetivo dessa auditoria era identificar pontos para racionalizar a utilização dos espaços da União, dos espaços que a União tem no estado do Acre. A SPU, ela é responsável por administrar os imóveis da União. A SPU vai fazer toda a legalização do imóvel, vai verificar quem pode utilizar aquele imóvel, fazer a cessão daquele imóvel para o órgão da administração pública federal ou até para um órgão da administração pública municipal ou estadual. Ela administra todos os imóveis da União no Acre. Então existe um projeto no âmbito federal, que chama Projeto Racionaliza, que tem o objetivo de identificar a racionalização, as melhores oportunidades de racionalização da utilização desses espaços. E o que seria essa racionalização? Seria unir órgãos que estão pagando aluguel com órgãos que têm espaços disponíveis para compartilhamento. Hoje, muitos órgãos federais no Acre, eles têm a oportunidade de compartilhar espaços que não estão utilizando com outros órgãos que estão pagando aluguel. Então, esse foi o objetivo da auditoria, identificar quais seriam os órgãos que estariam pagando aluguel na administração pública federal e quais os espaços que esses órgãos poderiam ocupar em outros órgãos da administração que teriam espaços disponíveis. Então a gente identificou, inclusive, que na própria CGU a gente tem lá um espaço que poderia ser utilizado por algum outro órgão. Um órgão não muito grande, mas poderia ser utilizado por algum outro órgão. Então qual seria a melhor oportunidade de racionalizar, de utilizar melhor os recursos públicos? Porque quando eu compartilho a utilização desses imóveis... Eu economizo. Eu economizo o aluguel, não só o aluguel, eu economizo os serviços de vigilância, de limpeza, economiza o serviço de manutenção predial. Tudo é dinheiro. Isso, tudo é dinheiro e é tudo dinheiro da União. Então o objetivo desse trabalho foi identificar as oportunidades de racionalização na utilização dos espaços da União. Quem poderia deixar de pagar aluguel e vir a ocupar um espaço disponível em outro órgão da administração. Então identificamos lá, por exemplo, que o prédio da Receita Federal tem espaço disponível para ser compartilhado, que o prédio do Tribunal de Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, tem espaços disponíveis para ser compartilhados. Unimos todas essas informações num relatório, conversamos com a Secretaria do Patrimônio da União, recomendamos que eles fizessem um contato com esses órgãos e iniciassem a negociação para que esses órgãos viessem a compartilhar a utilização dos espaços, de modo a gerar uma economia para a administração pública. E aí, quando você passa o traço embaixo, que economia que nós tivemos? Nós identificamos no relatório, com a racionalização de todos os espaços disponíveis, uma economia de mais de 9 milhões de reais durante todo o período ali de 5 anos, que seria o uso dos imóveis, o período que a gente pode fazer a projeção. Tudo isso? Tudo isso, porque a gente não está falando só de aluguéis mensais, a gente está falando também de serviços de facilidades, vigilância, manutenção predial, limpeza. Então, quando você passa a compartilhar espaços, você passa também a compartilhar as despesas com esses serviços de facilidades. Então, no relatório, nós identificamos que nós poderíamos ter aí um potencial benefício financeiro de 9 milhões com a racionalização dos usos dos espaços. Impressionante. Eu queria voltar, já fazendo referência ao bloco anterior, queria voltar o fio da meada e falar a respeito daquela ideia que nós conversamos aqui, de que nós temos na iniciativa privada uma concepção, quando o empresário vende para uma pessoa física ou para outra empresa privada, e quando ele vende para o governo. Então, a empresa, quando vende para um privado, ela pratica um preço. Quando ela vende para o governo, a tendência é de que o empresário dê uma apertada no parafuso, venda mais caro. O que é possível? Você falou que já existem mecanismos legais que normatizam isso aí, que isso não é bem assim. Mas como é que a gente tira essa cultura por parte do empresariado, de que vender para o governo, e aí é que eu acho que os governos também não se dão a moral, né?
vender para governo não significa necessariamente que eu vou ter que, às vezes, pagar propina para receber o que o governo tá me devendo, que eu não vou ter problema para receber o dinheiro que o Estado está me devendo. Como é que a gente faz isso? Que cultura é essa que a gente precisa começar a construir? O empresário ele faz uma análise de risco, né, quando ele inicia a venda para a administração. E nessa análise de risco dele, talvez ele analise que é mais arriscado eu vender para a administração, eu teria um risco de não receber, ou teria um risco de atraso no meu pagamento. Então, baseado nesse risco, eu estou fazendo uma comparação, é possível que ele aumente o preço. Só que nesse aumento de preço, existe um problema, porque existe o preço de mercado e a administração ela tem que comprar pelo preço de mercado. A partir do momento que eu compro algum item que tem um preço incompatível com o preço de mercado, os órgãos de controle vão apontar que você fez uma compra com sobrepreço. Sobrepreço. E se você realizou o pagamento daqueles itens, você vai ter um superfaturamento por valor e uma possibilidade de ressarcir a administração pública. Então, se a administração contratou e o seu preço está acima do preço de mercado, se o empresário está praticando um preço para a administração e outro preço para os clientes finais dele, ele tem um risco de lá na frente algum órgão de controle informar que a contratação foi uma contratação com sobrepreço, que houve um superfaturamento e ele ter que devolver aqueles recursos para a administração pública, o que não seria muito bom para o empresário, o que não seria muito bom para a imagem da administração, para a imagem da empresa. Então é tudo um risco. Hoje o empresário tem que ter consciência de que quando ele vai vender para a administração, ele deve praticar os preços de mercado. Ele deve não só por costumes ou por moral, ele deve por imposição legal. Existem leis que obrigam o fornecedor a, quando fornecer para a administração, praticar os preços de mercado e não praticar nenhum preço acima do preço de mercado. Você explicou, só lembrando, só reforçando, que na administração federal esse problema não existe, não é isso? Na administração federal, esse problema, eu posso dizer que ele é um pouco menor, porque a administração pública federal ela tem o costume de pagar os seus fornecedores conforme as demandas acontecem, pagar os seus fornecedores em dia, conforme está previsto nos contratos. Então, esse risco ele deveria ser bem menor para a administração pública federal, porque não acontece grandes eventos de não pagamento de empresários da administração pública federal, a não ser que exista algum problema durante a execução do contrato. Eu tive algum problema na execução do contrato, então tenho uma dúvida se realmente o que eu tenho a receber é legal ou não, e aí pode haver um atraso no pagamento. Mas se tudo estiver fluindo bem, a administração pública federal tem o costume de pagar em dia os seus fornecedores. Nós estamos chegando quase no final do programa, Nilo, eu queria saber de você o seguinte, queria traçar um paralelo entre a CGU e o trabalho que é desenvolvido nos estados, né, na Controladoria Geral dos Estados, de uma maneira geral, de uma maneira genérica. Tem muita gente, tem muito deputado que assiste ao programa e às vezes, assistindo a tua fala, pode dar um insight de elaboração de alguma lei, enfim, ajudar a gestão pública do Estado. Como é que nós podemos ter uma Controladoria Geral do Estado, digamos, menos vinculada ao gabinete do governador, da mesma forma como a CGU é um pouco blindada em relação ao gabinete da Presidência da República, que os auditores atuem, trabalhem sem tanta interferência política. Então, hoje a CGU ela tem um quadro de auditores federais de finanças e controles em que tem uma certa independência para trabalhar. E quando a gente faz esse reflexo na administração estadual, na Controladoria Geral do Estado, a gente verifica que eles não têm uma carreira própria de auditores. E isso interfere na independência do órgão. Sem dúvida. Acredito que o governo tem a intenção de fortalecer a Controladoria Geral do Estado e nessas ações de fortalecimento, a criação de uma carreira, que seria um ato legislativo, de criar os cargos de auditor do Estado do Acre, de auditor de controle interno do Estado do Acre, seria uma iniciativa muito louvável, porque daria uma independência para o órgão, daria uma qualidade para a prestação daquele serviço, uma qualidade maior para a prestação daquele serviço. Então, fortalecer a Controladoria Geral do Estado é tentar proteger a administração pública, é fazer com que eu tenha ali um órgão meu de controle interno, me dizendo que eu tenho que melhorar a minha gestão, que eu tenho que melhorar a qualidade dos meus gastos e onde que eu tenho que mudar. É muito importante que a gente tenha uma controladoria independente e que realmente trabalhe realizando atividades de auditoria e de controle interno e não trabalhe somente
na execução de pequenas tarefas, como conferências de diárias ou checklists de processos licitatórios. Exatamente. A gente precisa de uma auditoria inteligente, que trabalhe com inteligência, que trabalhe com tecnologia e que trabalhe com um corpo técnico qualificado e independente. E acredito muito que o governo atual vai fortalecer a Controladoria Geral do Estado. Nós precisamos disso. Você tem essa expectativa? Tenho essa esperança. Até porque eu sou acriano e eu tenho a esperança que o nosso Estado melhore muito. E com o fortalecimento da Controladoria Geral do Estado, nós vamos ter uma segurança bem maior de que o nosso Estado tem uma tendência maior a progredir. É muito importante colaborar com essa gestão. E não só no Estado, nós também temos que melhorar as controladorias gerais dos municípios. Os municípios têm que implantar as suas controladorias, implantar as suas carreiras de controle interno. Inclusive, parabenizar a Prefeitura de Rio Branco, porque ela tem uma carreira própria de controle interno e tem a intenção de fortalecer. Já estive em contato com o prefeito Bocalão esses dias, ele me falou da intenção dele de fortalecer o controle interno. E também temos que pensar nas prefeituras do interior do estado. Inclusive, gostaria de falar sobre o programa Time Brasil, que é um programa da CGU, que tem a intenção de fortalecer os municípios. É um programa por adesão, que tem 3 eixos para fortalecer o município: o eixo de transparência, o eixo de integridade e o eixo de controle social. Nós temos ali diversas ações que vão propiciar capacitações para o gestor público municipal, para que ele possa melhorar a administração pública do seu município. Os prefeitos que estiverem te ouvindo, eles podem fazer adesão ao Time Brasil. Time Brasil. É só de entrar lá no site da CGU, procurar o Time Brasil. Lá ele vai poder fazer uma autoavaliação da sua gestão e fazer adesão ao programa. Perfeito. Nilo, eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade, né? Você ficou aqui mais tempo do que nós combinamos. Muito obrigado pela tua atenção e pela tua vinda aqui, tá bom? Eu que agradeço, tá? A CGU está sempre à disposição. Bom, e assim nós terminamos o programa de hoje. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acriados. Nós voltamos amanhã.